galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e já inicia trazendo vários problemas pra turminha da picanha. Gente do céu, o vídeo de hoje está aqui em 6 temas. Quero começar falando sobre a economia brasileira, que já vem dando claros sinais de crise. Saíram algumas notas interessantes, uma delas inclusive, os empresários meio que apontam um culpado por tudo que está acontecendo. E eu até já adianto. É o Dilma. Depois, quero falar com vocês sobre brigas internas dentro do partido da picanha. Glaze, Haddad e Mercadante. Quem que vai vencer essa batalha e o que é que está sendo aí discutido? Esse tema é interessante, a gente inclusive vai falar sobre o Banco Central, a gente vai dar uma pausa nele, quero falar sobre a Câmara aqui no terceiro tema. Parece que o Lira não vai dar uma vida tão fácil como a turminha aí tá esperando. Serão algumas notas interessantes, deve animar vocês, né? Acho que qualquer tipo de oposição é sempre bem-vinda. E aí voltamos a falar sobre a questão do Banco Central, porque hoje o Roberto Campos Neto estará no Roda Viva, lá da Vera Magalhães, um programa que é conhecido em todo o país por seu viés de extrema esquerda, mas os veículos petistas, que acho que estão assim num patamar acima da extrema esquerda, estão muito preocupados. Estão preocupados que pode rolar no dia de hoje. E eu quero falar sobre isso, quero trazer algumas notas também que saíram. E eu acho que vai dar tempo, quero falar um pouco ainda sobre a viagem do Dilma lá nos Estados Unidos. O Leonardo Coutinho já apareceu no Twitter fazendo uma thread bem interessante. E se der tempo também, quero falar sobre a Amazônia brasileira e mais algumas coisas. Mas vamos, que tem muita coisa para comentar no vídeo de hoje. E vejam só. Notícias que não tem como celebrar, realmente assim dói no coração, mas que estão se tornando meio que recorrentes nos noticiários dos últimos dias. Dona da Ortopé entra em recuperação judicial. Marisa, Amazonas, Americanas, eu falei Amazonas, Americanas. Não vou nem falar se está as empresas para depois não dar confusão, mas tá aí. Mais uma empresa aí tendo problema em recuperação judicial. Teve a Livraria bem famosa, que também está com esse tipo de problema. Tem uma loja aí, uma franquia de lojas de varejo bem grande também. São algumas notas que você estava fechando algumas unidades pelo Brasil. Americanas revisa a dívida com grandes bancos de 13,1 bilhões para 15,2 bilhões. Tá todo mundo quieto. A turma aí do desgoverno tá calada sobre isso daqui. Ainda sobre as Americanas, o Santander quebrou o sigilo dos e-mails de Sucupira e de todos os executivos e conselheiros das Americanas. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar dos próximos dias. Eu acho que deve ter alguma treta aí para surgir. Aí veja, brasileiro aumenta investimento em renda fixa no exterior. Atento a risco cambial. O investimento está saindo do Brasil e indo lá para fora. Isso daqui é um claro sinal da falta de esperança do brasileiro na economia e, assim, na verdade não é na economia, é uma falta de esperança perante o desgoverno. E quando essas coisas vão acontecendo, você vai tirando dinheiro, você vai deixando de investir aqui, de investir acolá, a economia começa a desacelerar, até o ponto que ela começa a contrair. E aí entramos numa recessão. Falei com vocês, sei lá, acho que ao longo da semana passada, falo de novo. Eu estou muito ansioso para ver o resultado do CAGED de janeiro. Se vir um saldo negativo, se prepara, que teremos um ano muito difícil mesmo. E aí, como eu falei para vocês, a turma da Veja, o Robson Bonin, mais especificamente, escreveu essa nota falando o seguinte, que para os empresários, Lula hoje é principal opositor de Haddad na Fazenda. O grande problema é o Dilma. Com suas falas desencontradas sobre a economia, os ataques ao Banco Central fazem parte de um longo roteiro de falas equivocadas do presidente desde o início da campanha do ano passado. Dilma é hoje o principal opositor do Haddad na Fazenda. Olha que lindo, seguindo a linha de Jair Bolsonaro, que não precisava de adversários políticos para gerar crises na administração. Lula mina a credibilidade de Haddad sempre que abre a boca. Veja o que diz o importante empresário do país. Abre aspas. O ministro está fazendo um ótimo trabalho, aberto ao diálogo, com discurso de responsabilidade, mas o problema é que ele promete estabilidade pela manhã e Lula entrega o caos à tarde contra o Banco Central. Muito ruim. Assim, eu não sei se essa nota limita ao Dilma. Eu acho que essa nota também dá a entender que o Haddad não tem nenhum poder. O Haddad não tem nenhum poder, porque se ele promete uma coisa
E, assim, o dia nem termina e o clima já muda e ele fica com cara de, sei lá, de Palerma. É meio complicado, né? Para o ministro da Fazenda, um dos ministérios mais importantes do país, o cara não consegue manter uma palavra. Então, tá meio complicado o clima, né? Não tá muito bom. Eu acho que sentindo esse terreno, vendo que as coisas não estão indo bem, o Dilma agora quer agenda com empresários na volta dos Estados Unidos. Obviamente, não é com qualquer empresário, é com a turma que faz o L, a turma que tem um lugar especial, né, no coração. A partir de sua volta dos Estados Unidos, Dilma pretende começar a se reunir com empresários com alguma frequência e deve usar a Fiesp como com essas reuniões, né? A Fiesp do seu, pode falar sobrinho, que é o Josué Gomes, filho do ex-vice-presidente José de Alencar. Então é como se fosse, né, o sobrinho do Dilma. Agora vocês entendem todo o interesse, desde a Carta pela Democracia, organizada aí pelo José Gomes, junto à Fiesp, que não teve apoio da maior parte dos grupos e entidades que compõem a Fiesp, né? Foi só uma minoria, aí trouxeram a turminha ali da USP, etc. Não vou nem comentar. Só pegar aqui o barco, né, que a gente tá falando aqui de entidades. Alckmin tentou adiar a eleição do atual presidente do Sebrae. O ministro da Indústria, pasta que inclui o Sebrae, Geraldo Alckmin atuou para evitar a reeleição de Carlos Melles no órgão. A investida do vice no fim do ano, porém, foi menos espalhafatosa que a revelada pelo Radar nesta sexta envolvendo Paulo Camoto e o Dilma. Meu papel é pedir a você para adiar a eleição. O seu é dizer que não pode por força de lei. Fizemos nosso trabalho, disse Alckmin. Pô, achei meio estranha essa fala aqui, porque não parece que o Alckmin realmente quer adiar. O Alckmin parece que quer só ficar no fingimento. Não, eu vou fingir que eu te pedi, tu finge que eu te pedi e não deu, e fica por isso mesmo. Vocês lembram? Acho que a gente comentou no vídeo de anteontem, o Arthur Vigílio, um tucano histórico, tá no PSDB desde 1989, fundação do partido. Deve conhecer o Alckmin, assim, bem de perto. Ele falou, né, pra Dora Kramer, onde ela perguntava onde é que tá o Alckmin? O Dilma aí dando ataque de pelanca todo dia, atacando o Banco Central. Onde está o Alckmin? E aí o Arthur Vigílio falava, ó, se eu bem conheço o Alckmin, ele deve estar aí, né? Bem afastado, torcendo pela ingovernabilidade. Pra lá na frente, ele aparecer e falar, eu vou me sacrificar por um bem maior. Vou governar o Brasil por um bem maior. Nem queria. E a turma do PT depois vai começar a gritar golpe, né? Mas deixa lá. Pega esse primeiro pedaço. Os empresários reclamando do Dilma. O Dilma é o grande problema. O Alckmin aí, né, não tá muito afim de trabalhar. A gente falou até um pouco do Haddad. E veja como são as coisas. Aqui a gente tem que ir indo por partes. Juntando assim os pedacinhos. Não só a informação que está na manchete, mas quem escreveu a matéria. A manchete é a seguinte. Lara Rezende critica juros altos do Banco Central e afirma que o Brasil pode enfrentar recessão séria. Ele critica terrorismo permanente sobre o risco fiscal, diz que a situação do país é razoável e que nada justifica a manutenção de taxas em nível elevado. Uma matéria onde se critica não Roberto Campos Neto, você vê que já é uma crítica muito mais ponderada, aponta apenas para a questão da taxa de juros, tenta passar um pano para o governo, falando que, pô, olha só, nada justifica, né, a manutenção, nível elevado, a situação do país é razoável, né? Tentando passar aquele paninho básico. Um dos poucos veículos que ainda vem soltando alguma nota pró-governo é a Folha de São Paulo. Mesmo a Folha soltando seus editoriais, notas mostrando os absurdos que estão acontecendo. Só que a Folha é um veículo plural. Não é, na verdade, a Folha que está soltando as notas. É uma coluna em específico. A gente comentou nos últimos dias aí, né? Várias notas que saíram. É a coluna da nossa gloriosa Mônica Bergamo. Sempre naquela passada de pano, uma espécie de Ascom da turma do PT. Presta atenção, foi de ontem, ó. 10h43 da manhã sai essa nota. Tem que estar no radar de vocês, aqui já está a notícia. Nos próximos dias, iremos escolher diretores, né? Iremos não, que a gente não escolhe nada. Mas serão escolhidos novos diretores para o Banco Central. Se não me engano, são 11 no total. Agora acho que vão ser 2.
É um processo. O mandato do Roberto Campos Neto, que é o presidente, aí vai até 2024. Grava isso. Aí, a turma da Veja, às 2 da tarde, mais especificamente o Robson Bonin, solta essa nota. O nome dos sonhos do petismo para o lugar de Campos Neto no Banco Central. Quem é? O sonho não é do petismo. O PT hoje, eu tava conversando com algumas pessoas, né, ouvindo muita coisa. O que me foi relatado é que dá para dizer que meio que você teria 3 alas no PT hoje. Você tem 2 alas que estão assim bem entrunhadas na política. É o Haddad de um lado e a Gleisi o Mercadante do outro. E você tem outra ala que manda muito, mas não tá nessa confusão. Meio que é uma ponte, inclusive, entre ambas, que seria a ala do José Dirceu, que é a ala mais, né, o PT mais antigo, lá dos fundadores, etc. As brigas entre o Haddad versus Gleisi e Mercadante estão vindo desde o período da transição. A gente comentou sobre isso. E aí você vê, ó, quando o Robson Bonin vem falar, não é o PT. O sonho de Mercadante e de Gleisi Hoffmann é ver André Lara Rezende no Banco Central. Ué, André Lara Rezende, que apareceu aqui na coluna da Mônica Bergamo, criticando a alta taxa de juros, exatamente o que o petismo deseja. Olha que interessante, passando pano pro desgoverno. Que interessante. São eles que envenenam Lula contra Roberto Campos Neto dia e noite. Chefe do BNDES, Mercadante, não é segredo, adoraria estar no lugar do Haddad na Fazenda. Isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Aí pega essas 2 notas e acrescenta essa daqui, fresquinha, de agora de manhã. São na da Malu Gaspar do Globo. Um novo conflito se arma na área econômica do governo Dilma. Já estamos numa crise, mas agora temos um novo conflito. A crise entre o Dilma e o presidente do Banco Central ainda nem acabou, e a equipe econômica já identificou um outro potencial de foco de conflito dentro do desgoverno. Chamou a atenção de todos os auxiliares do Haddad e da Simone Tebet o anúncio de Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, de que vai promover um seminário para sugerir ao governo um novo arcabouço fiscal. Embora Mercadante tenha dito que entregará o documento também ao Haddad, a iniciativa está sendo interpretada na equipe econômica da Fazenda, né, como intromissão do BNDES nos assuntos do Ministério da Fazenda, que é quem cabe elaborar a política fiscal do governo. O temor é que Mercadante torne pública uma proposta que seja diferente ou mesmo divergente com a da Fazenda, o que é possível, dado que o presidente do BNDES é da Unicamp, escola ortodoxa de economistas. Olha só, enquanto o Haddad tem uma orientação mais moderada. O Haddad é moderado, segundo a turma do Globo, e de maior diálogo com o mercado financeiro. Bom, esse final até é verdade, nem grifei, mas é verdade. O diálogo está muito bom, serão as notas recentes, os WhatsApps que o Haddad aí vem trocando com o Benchimol da XP, por exemplo, é uma realidade. E tem outra nota que já vem logo depois dessa. Não seria a primeira vez que Mercadante interfere em uma discussão que diz respeito ao Haddad, mesmo ele negando que vai fazer isso em todas as entrevistas que dá. Que é um ótimo exemplo de uma intromissão, que não foi apenas uma intromissão, foi uma grande derrota do Haddad, a questão dos combustíveis. O Haddad falou, não vamos manter a desoneração. A gasolina vai subir. Não passou 2 dias, o Haddad foi um cara de Palermo aí em todos os locais, né? O que ele diz não se escreve. Você não pode confiar no Haddad. Essa é a mensagem que eles estão passando. Essa é a mensagem que eles estão passando. Não duvide dessa turma se auto-sabotar, botar o Brasil ainda mais no buraco, pro deles vir primeiro. Acho que tem uma frase que pra mim tá sendo assim, extremamente verdadeira, olhando aí esses 44 dias de desgoverno, é que o apetite do PT é insaciável. Frase do Eduardo Cunha. O apetite do PT é insaciável. Eles não se contentam. É um puxando o tapete do outro. Aí, o Haddad, um discurso muito bom com o mercado financeiro. Haddad é hábil e sedutor. Diz empresário sobre guinada econômica. Quem que diz isso? João Camargo, do Grupo Esfera. João Camargo é quem vem tocando aí a CNN.
O dono mesmo é o Rubens Menin, mas quem vem tocando agora o barco é ele. Não sei por que a turma do Metrópolis omitiu essa parte. Fundador e presidente do Conselho da Esfera Brasil, grupo que reúne empresários de diversos setores da economia brasileira, João Camargo, de 62 anos, vem costurando nas últimas semanas um acordo com o Ministério da Fazenda, comandado pelo Haddad, em torno da questão do CARF. Eu nunca vi um cara tão inteligente, hábil e sedutor quanto o Haddad. Precisa continuar não, né? Precisa. O cara fala isso do Haddad, eu não vou nem terminar de ler o parágrafo. Aí pergunta pelo seguinte: qual a sua avaliação sobre o desempenho do Haddad após um mês de governo? Não aconteceu nada, né? Tá todo mundo vendo o Brasil marchando pro buraco. Mas segundo o João Camargo, eu nunca vi um cara tão inteligente, hábil e sedutor quanto o Haddad. Ele tem uma diferença em relação ao Guedes, que era prolixo e não deixava ninguém falar. O Haddad quer ouvir. É lógico que ele é duro, joga pesado, é guerreiro, mas quer ouvir. Na semana que vem, teremos um jantar com ele em Brasília, organizado pela Esfera, para começarmos a conversar sobre a reforma tributária. Foi ele quem pediu. É por isso que está defendendo que o Haddad vai chamar os amigos para construírem juntos um consenso em torno de uma reforma tributária para o Brasil. Acredita que a reforma tributária sai neste ano, como quer o governo? Será? É necessário começar a falar sobre a reforma para desmistificar o assunto. A verdade é que a melhor reforma tributária para vários setores empresariais, bancos, farmacêuticas, é ninguém pagar nada. Essa reforma tem consenso de 100%. Apesar de estar desse lado do balcão, reconheço que o empresariado é muito chorão. Temos de buscar uma simplificação da escrituração contábil, que é muito cara e arcaica no país. A quantidade de impostos que temos leva a uma guerra fiscal entre os estados. Temos de começar a conversar para encontrar a melhor forma de simplificar isso. Se o ministro quiser fazer uma reforma de A a Z, sem um amplo diálogo, nós vamos parar na letra J. Se a gente conversar, a chance de chegar à letra Z é muito grande. O caminho é buscar consensos, ouvir opiniões e dirimir dúvidas. Uma coisa que eu achei interessante é assim, o João Camargo falando, ó, quem manda é eu, viu? Quem manda é nós, é o empresariado. Se não for do nosso jeito, vai parar na letra J. Porque você para e pensa, uma reforma não depende do empresariado, depende de 308 votos na Câmara e 49 votos no Senado em 2 turnos e depois ela ser sancionada pelo presidente da República. Se o João Camargo tá falando aí que sem conversar para na letra J, tá dizendo aí que eles podem influenciar no resultado de votação, né? Fica meio que subentendido. Mas agora você vê, por que tantos elogios, né? Porque o Haddad vai parar para ouvir. O Haddad vai parar para ouvir. Assim, toda reforma... Vou falar toda a reforma. Pega essa reforma específica. Você pode, olhando-se em termos de tributo, olhando como um leigo, né? Um cara de fora. Você pode tornar a coisa mais burocrática, menos burocrática. Você pode aumentar a arrecadação de impostos ou reduzir a arrecadação de impostos. E essa parte você pode... A reforma como um todo você pode fazer de uma forma que ela contemple todo mundo ou contemple apenas alguns grupos ou que cada grupo seja contemplado de uma forma diferente. De forma que uns saem mais prejudicados, outros saem mais beneficiados. Enfim, é um assunto que... Se vocês pararem para olhar, vocês verão que terão diversos interesses difusos. E se tem uma coisa que é certa, é que todo grande empresário brasileiro que paga muito imposto tem muito interesse em poder participar dessa discussão, tentar puxar o peixe para o seu lado. Mas beleza. Aí sobre a questão da reforma tributária, que estavam falando que ia sair, né, 6 meses. Eu acho que não, acho que não sai. Não, primeiro semestre. Eu acho que não sai. Mas o desgoverno está fingindo que vai sair. Aí o Bastou fala o seguinte, que a reforma só se foi este ano. Apesar do governo não contar com a aprovação da reforma ainda no primeiro semestre, como informou o bastidor, a ordem é aprová-la ainda este ano. Saiu do primeiro semestre para ainda este ano, é a nova meta. Enquanto acredita que terá força política para passar as mudanças. Já entendeu, né? Só tem força política em um ano. Que a crise já começou. O Dilma pediu a sua articulação e equipe econômica, incluindo Fazenda e Desenvolvimento, que trabalhem para que a tramitação seja de 3 meses na Câmara e no máximo outros 3 no Senado. Em 2024, diz uma fonte do desgoverno, além do desgaste natural do governo, haverá eleições municipais em que o Congresso normalmente se envolve diretamente
e a produtividade diminui. O coordenador do grupo de trabalho da reforma, o Reginaldo Lopes, promete entregar o texto no tempo que deseja o desgoverno. Ao mesmo tempo, articula com o Arthur Lira uma forma de ter maioria para a votação. Outra coisa que o desgoverno também quer fazer, a gente já tinha comentado, mas agora parece que já está finalizado. PEC do PT pretende acabar com o GLO e levar militar em cargo público direto à reserva. Espécie de mini reforma militar. Deputados petistas finalizaram um texto da PEC que altera o artigo 142 da Constituição e delimita poderes das forças. A intenção é apresentá-la durante essa semana. A CNN já havia antecipado o movimento no dia 30 de janeiro, a gente comentou na época. A minuta do texto, a qual a CNN teve acesso, acaba com as operações de GLO, diz que as forças poderão ser designadas apenas para ajudar missões civis, obriga os militares que quiserem exercer cargos públicos a irem direto para a reserva e veda o uso do cargo, função ou arma para qualquer intervenção política. Está fora da política, assim, ou está na política ou está nas forças. Os dois não dá. Será que passa? Será que a reforma tributária passa? Olha só, uma PEC, né, essa questão entre os militares é um negócio que é, sei lá, pode ser mais amplo, né, para ser discutido. Você vê que o desgoverno, ao invés de se preocupar em salvar a economia, né, impedir que o Brasil entre de vez numa crise, eles saem com outras preocupações. Preocupações diversas. Vamos falar um pouco da Câmara. Ao longo do final de semana saíram algumas notas, essa daqui foi uma delas. Aliados de Lira preparam pacote de maldades contra o desgoverno. Aí fala de algumas coisas que envolvem, por exemplo, a Funasa, você derrubar a MP da Funasa, só para demonstrar a força deles, fala assim, ó, estamos aqui para fazer maldade. Tem a questão do COAF, uma possível CPI para investigar os atos do dia 8, isso a nível de Câmara. Eu estava falando para vocês, uma CPI no Senado, eu acho difícil da oposição, a direita, né, vamos falar assim, conseguir ter maioria. Na Câmara, acho que existe essa possibilidade de conseguir realmente chegar em algum lugar. Então tem isso daí, tem outras coisas. Tem a questão do CARF também. Fala o seguinte, ó. Sentidos e preteridos na divisão de cargos, os aliados do Lira têm uma série de projetos que contrariam os interesses do desgoverno ou com potencial de criar dor de cabeça logo no início do mandato. Aí criticam a saída da BIM do GSI para a Casa Civil. Chance zero de passar isso daqui, diz um deputado. Também está sendo ameaçada a votação de uma proposta que impede o empréstimo de verbas do BNDES para países estrangeiros. Isso daqui eu acho que não devia ser ameaça, isso aqui devia ser uma concretude. Pelo amor de Deus, né? Emprestar dinheiro não está tendo para o Brasil, vai emprestar para os outros. Meu Deus do céu. Ainda há temas que podem trazer especial dor de cabeça ao desgoverno, como a criação de uma CPI para investigar desvios de quase 50 milhões de reais por compras feitas pelo consórcio Nordeste durante a pandemia. Esse daqui eu acho muito difícil sair do papel. Muito difícil. Se for para sair, deve ser do dia 8 ou uma CPI, CPMI das Americanas. Essa aí também pode sair. Líderes do União Brasil, no Congresso, recusam reunião com Dilma. E a treta está crescendo. 3 ministérios. E dos 59 deputados, o Bivar garantiu o voto de 5. 3 ministérios por 5 votos. Parabéns, Bivar. Nem Elmar Nascimento, que é o líder do União na Câmara, nem o Efraim Filho, que é o líder do União no Senado, compareceram à reunião do Conselho Político do DIL. Ninguém foi. Diferentemente de outros partidos, que enviaram seus dirigentes e seus líderes do Legislativo, a União estava representada no encontro apenas pelo Bivar. Tem um movimento que está acontecendo, não cheguei a falar em vídeo em nenhum momento, mas está sendo discutida a possibilidade de criar uma federação do PP com União Brasil. Se essa federação sair do papel, acho que fica em torno de uns 110 deputados, mais ou menos. Será maior do que o PL, em número de deputados na sigla. E a grande questão disso daí é você ter que olhar o seguinte, ó. Nesse momento, o União Brasil já é o fiel da balança. Já é o fiel da balança. Porque o MDB sentou no colo do Lula, o PSD também, vídeo Pacheco, o MDB e PSD, pronto. Esses dois estão sentados. Então já tá certo. Toda a turma da esquerda também. Tem uma turma
né? Dentro do próprio PP, um outro dentro do Republicanos, aquela lá do PL Raiz, né? Que tava lá daí, antes de Bolsonaro chegar, deve fazer uma votação ou outra, né? Pro governo. Só que para você realmente ter números mais robustos, conseguir passar temas polêmicos, você precisa de um grande quórum, principalmente as PECs, são 308. Sem os 59 deputados do União Brasil, não vai. Aí você pega esse pedaço, junto com as notas que já vinham sendo, por exemplo, da proximidade do Elmar com o Lira, uma do PP, do União Brasil, e agora a possibilidade desse grupo todo se juntar. Então, você entra num novo cenário onde não é a União Brasil mais que é o fiel da balança. Será essa nova federação que, além de ser o fiel da balança, também possui o presidente da Câmara dos Deputados, que é o Arthur Lira. Então você está num novo patamar de fiel da balança. Assim, é literalmente, o que eu quero passa, o que eu não quero não passa. Até saiu uma nota falando sobre a possibilidade de uma mini reforma ministerial, né, que seria a dança das cadeiras, né, demitir alguns ministros, ainda agora após o carnaval, ainda no mês de fevereiro. Estamos falando disso daí já. Vamos para tentar acomodar isso se realmente quiser apoio do União Brasil, quem sabe aí de parte do PP, parte do Republicano, até parte do PL. Estamos falando aí. A confusão está crescendo. Histórico de votações sugere base do Dilma ainda mais frágil na Câmara. A base, que já não é forte, parece que está mais fraca do que se imagina. Essa matéria da Folha de São Paulo traz vários gráficos. Traz alguns gráficos que é o seguinte. Ele faz um gráfico... Deixa eu ver aqui minha mão, porque a tela é o oposto. Né? Pronto, tá aqui, ó. Eles botam uma linha aqui, mais à esquerda. Aí botam uma linha no centro e uma linha à direita. Quanto mais à direita, mais distante você está do PT. E aí ele sai fazendo assim, umas bolinhas, mostrando assim, desde do desgoverno Dilma I até o governo Bolsonaro, como algumas siglas se comportaram perante algumas pautas que são mais à esquerda. E aí quando a Folha faz esse cálculo, depois desenha outras coisas, etc., vai mostrando que assim, cara, até as siglas que meio que estão sentando no colo da picanha, talvez, a depender da pauta, da agenda, da matéria, do projeto de lei, possam votar contrário. Talvez a base esteja muito mais fraca do que se imagina. E aí estão apontando que um dos possíveis pontos aí para realmente testar a base vai ser a questão do COAF, para saber se vai sair do Banco Central para o Ministério da Fazenda. Mas a gente chega lá. Esse daqui também pode ser uma treta interessante para ver a força da base. Por quê? O Dilma ele pegou o Ministério da Agricultura e dividiu em dois: Agricultura e Desenvolvimento Agrário. Aí a Conab ficou com Desenvolvimento Agrário. O cara lá que é do PT, não é o Paulo Teixeira? É o Paulo Teixeira? É o Paulo Teixeira. O Paulo primeiro é o da Secom. São dois Paulos diferentes. Eu acho que é o Paulo Teixeira. Eu acho. Posso estar errado. Mas enfim. As nomeações aí pra Conab é do padrão assim MST. Tem gente, né, que flerta com o MST na Conab. Só pra vocês sentirem um drama. E se tem uma bancada no Brasil que tem uma certa força, é a bancada do agronegócio. Tem até a FPA, Frente Parlamentar do Agronegócio. Eu nem lembrava o nome do cara do outro dia, mas eu sabia que era do PP. É o Pedro Lupion, é o presidente atual. Aí fala o seguinte: ruralistas dizem ter apoio de Lira para reaver Conab. Reaver Conab é tirar do desenvolvimento agrário e jogar de volta no Ministério da Agricultura. Parlamentares ruralistas consideram que ganharam um forte aliado para tentar resgatar a Conab para a alçada do Ministério da Agricultura. O Lira deu sinais que vai apoiar a articulação para transferir o órgão que atualmente está no MDA. O planejamento do Plano Safra depende da Conab. Isso é um prejuízo gigantesco. É um tema de consenso entre líderes partidários e o Lira também vê com muita estranheza essa questão do Conab ao comentar que está preocupado, diz o presidente da FPA, o Pedro Lupion. O ministro do MDA, que é do PT, já sinalizou que quer abrir diálogo com a bancada ruralista. Ele deve se encontrar com o presidente da Frente Parlamentar para tratar da gestão conjunta da Conab. Lupion, entretanto, diz que segue empenhado em tentar reaver o comando do órgão para a agricultura. Para a turma do PT, com seu apetite insaciável, está disposta a dialogar, é porque o clima não está bom e estão sentindo o cheiro de derrota. Eu quero que percam. Reeleito com apoio do PT, Lira não dará
vida fácil ao desgoverno na Câmara. Assim espero. Você vê que esse tipo de notícia não sai sobre o Senado. Não sai. Saiu uma nota, era para eu ter colocado aqui depois dessa. Era assim, ó. Pacheco isola Centrão no Senado. Eu falei, pronto. Pacheco não é mais Centrão agora, né? Porque Pacheco era do PSD, em tese era o Centrão. Pacheco agora ele é formalmente picanheiro. Assumido. Não tem mais como disfarçar. Pelo menos agora tá bem claro. Saiu no Globo essa nota. Pacheco isola o Centrão. Eu falei, pô, isso aí, Pacheco. Vai tatuar agora, né? No peito, né? Uma estrela do PT. Mas vamos falar do Banco Central. Que aqui, inclusive, tem a ver com essa questão até da Câmara do Lira. Ai, nossa, o clima aqui tá tão seco esses dias. Meu nariz tá todo rachado por dentro. Eu toco assim, eu consigo sentir... Assim, não é que tá queimando, é dor mesmo, porque tem hora assim que passa... Nossa, você vê que eu sinto que ele tá machucado por dentro. Nossa senhora. Não dá nem pra ficar muito nervoso. Novos diretores do Banco Central devem ser primeiro teste da base no Congresso. Avalia o Planalto. Pode ser isso aqui, pode ser a questão do COAF, não sei. Vamos ver. O que eu quero é que percam. E que eles não consigam emplacar nomes aliados ao petismo, porque é autoexplicativo, né? Qualquer coisa ligada ao petismo não tem como ser boa pro Brasil. Mas vamos lá. No dia de ontem, o blog, site de notícias, jornal, chama do que você quiser, né? Brasil 247, solta essa nota. Roda Viva com Campos Neto. Mídia que se diz independente tem de fazer as perguntas certas. Pronto. Não pode ser escada para especulação e desindustrialização. Sublinha Luiz Costa Pinto. A mídia que fez campanha aberta pro Dilma durante 4 anos. 4 anos de ataques baixos contra Bolsonaro. Agora, a independência da mídia está sendo colocada em xeque. A mídia foi independente por 4 anos. Agora não, porque agora tem que continuar passando pano para todos os absurdos. Aí o Brasil 247 fala o seguinte, ó. Olha que engraçado. A maior parte da bancada de entrevistadores do Roda Viva, escalada pela Vera Magalhães, que até às vezes atende a sugestões pontuais dos convidados e assessores, será composta por colunistas e repórteres da mídia tradicional que se diz independente. Muitos deles assinaram textos críticos às ideias do Dilma e condescendentes ao pensamento de Campos Neto. Olha o crime. Olha o crime. A Vera Magalhães, que no primeiro programa do ano levou o Rui Costa, aí esse não... Olha só. Aí não tinha questionamento se o Roda Viva era independente, não era. Não tinha questionamento sobre quem estava na bancada. Depois levou outros ministros. Levou outros meninos, não vou nem falar quem é. Aí ninguém também questionou. Mas agora... experimenta pisar fora da linha, que a turma do PT tá aqui. Com a tocha na mão. E aí diz que estão na bancada do programa Álvaro Gribel, do Globo, publicação que também tem a apresentadora Vera Magalhães como contratada, repórter especial da Folha de São Paulo Alexa Salomão. O trio não economizou nas bordoadas a Lula na última semana. Globo e Folha de São Paulo publicaram juntos um total de 7 editoriais atacando a simples ideia de se propor redução de juros no Brasil. Será que foi isso mesmo que eles estavam criticando? Será que os editoriais... A gente leu alguns em programa. Era criticando a redução de juros ou era criticando uma tentativa de impor à força uma redução de juros num cenário onde o desgoverno não dá nenhuma previsibilidade? Não tem arcabouço fiscal, não tem nenhuma responsabilidade fiscal, até o momento não foi apresentado. Quem sabe o Mercadante apresenta primeiro que a Haddad. Enquanto ele já está discutindo reforma tributária. Então assim, o que está acontecendo? Tem que ter, né? Algum tipo de contrapartida. Mas não dá para exigir muito dos petistas. Já estão até... Imagina como é que não tá lá no Planalto. Deve receber um repórter de manhã cedo. Ó, o Globo criticou 3 vezes, a Folha de São Paulo criticou 4 vezes,
Estadão criticou 7 vezes. Vera Magalhães fez 2 tweets contra o senhor. É mesmo? É. E já vai começar a fazer a listinha, né? Não digo nada pra essa turma. Tá achando que vão poder falar o que quiserem sem nenhum tipo de responsabilização. Aí diz, né? Como se o debate estivesse sob algum decreto de interdição. Também não pouparam o tom crítico ao governo federal e as vozes simpáticas da possibilidade de redução de juros. Não foi isso que aconteceu. O presidente do BNDES, o Mercadante, foi duramente atacado em um Globo e ironizado por defender a necessária e mandatória reindustrialização do Brasil. Não foi isso que aconteceu também. A publicação de Alexa Salomão tem como publisher um banqueiro, Luiz Frias, controlador do PagBank. Né? A Folha de São Paulo, controlada pelo Luiz Frias. Agora a Folha de São Paulo também não presta mais. Aí depois ele fala de outro jornalista em específico, né? Que é a Adriana Fernandes, do Estadão. Aí, segundo a turma do Brasil 247, a Adriana Fernandes é considerada uma repórter correta na cobertura macroeconômica a partir de Brasília. Porém, o Estadão não poupou os ataques mais sórdidos ao debate que o desgoverno impôs ao coração financeiro do país. Será que é isso mesmo que aconteceu? Vamos falar do Estadão então. O Estadão aí segue em sua jornada tentando apagar o L que fez durante todo o ano de 2019 até 2022. Ia falar só 2022, né? 4 anos sem parar. Lula parece continuar no palanque de Vila Euclides como iniciante da vida política. Lê análise. Pequeno resumo no que o Estadão está lá, o Rolf Kuntz escreve. Ele fala o seguinte, né, que o Padilha negou qualquer manobra contra a independência do Banco Central, mas parlamentares do PT logo anunciaram a intenção de pressionar pela mudança da política monetária. Alarmes logo soaram para quem se lembra dos desastres anteriores à pandemia. Crise fiscal, inflação e recessão foram os legados econômicos mais ostensivos da Dilma. Sujeito à sua orientação, o Banco Central baixou os juros a partir de 2011, primeiro ano do mandato presidencial, e deixou a inflação subir até o primeiro semestre de 2013. Se o presidente da República, de fato, se preocupa com o bem-estar dos menos abonados, deve abandonar com urgência o conflito com o Banco Central. Esse é o conselho de figuras experientes. Aí cita Meirelles, Armínio Fraga. Aí, segundo o Estadão, né? É cedo para dizer como será o terceiro mandato. Não é cedo. Vai ser um caos. O Brasil vai quebrar. Quem afirmou isso foi Armínio Fraga, o Estadão. Mas ele chamou a atenção para os sinais de um desprezo raivoso pela responsabilidade fiscal e para a imprudência do ataque ao Banco Central. Mas o presidente precisará trabalhar muito mais se quiser confirmar as boas possibilidades apontadas pelo Armínio Fraga. Eu gostei dessa parte. Em um mês e meio, o Dilma pouco fez. Fez nada, na verdade. Além de falar em responsabilidade social, minimizar a importância da seriedade fiscal, reclamar dos juros, prometer crescimento econômico sem apresentar um plano. Não tem plano. O Brasil está sem plano. Estamos à deriva no mar. Um mar revolto. E atacar adversários mal identificados, como os ricos derrotados na eleição. O senhor Dilma parece continuar no palanque de Vila Euclides, como sindicalista ou iniciante da vida política. Aí fala, né, é um marco importante, mas um palanque presidencial proporciona, né? É razoável supor uma paisagem mais ampla, mais complexa. Isso foi aprendido, quase certamente nos 2 primeiros mandatos, e deve continuar na memória presidencial, assim como as lições do desastre deixado pela Dilma. Se a memória ainda funcionar, algo positivo poderá ocorrer entre 23 e 26. Não vai. Eles vão repetir o que a Dilma fez. É o Dilma 3. Aí vem a Folha de São Paulo. Aqui, quem viu o vídeo de ontem, o final que eu falava sobre regulamentação das redes sociais, fala, gente, quando todos os veículos falam de um mesmo assunto ao mesmo tempo, tem algo muito estranho acontecendo. Dessa vez não foram todos os veículos, mas a Folha e o editorial do Estadão de hoje resolveram falar sobre o mesmo tema. Agências reguladoras. Marcos André. Casar com viúva. Populismo e agências autônomas.
A governança regulatória mostrou-se resiliente no passado, mas há incerteza agora. Agora, o desgoverno. O imbróglio recente envolvendo Dilma e o Banco Central se inscreve nesta dinâmica mais ampla e não começou agora. É um padrão. Em 2003, Dilma atacou as agências reguladoras criadas no governo do FHC e prometeu mudar o papel dos órgãos. O Brasil foi terceirizado. As agências mandam no país. Certa vez eu falei para vocês que até hoje o Brasil vive uma espécie de modelo criado na gestão FHC, né? Um país social-democrata, controlado realmente através das agências reguladoras. Isso não dá para negar. Segundo ele, assumir o desgoverno era casar com viúva. Com o tempo vai se descobrindo manias e defeitos que antes não eram sabidos e ameaçou tudo isso. Vai ser mudado, mas que é preciso tempo para mudar. Não conseguiu. O Dilma atacou reiteradamente o então presidente da Anatel, que renunciou ao cargo um ano antes do final de seu mandato. O ataque do governo foi consertado. Dilma, então ministra, interferiu na Anatel. Desculpa, na Anel. Porque esse cara escreveu errado, mas enfim, ali tá Anel da Anatel. A estratégia de neutralização das agências envolveu, em muitos casos, a não nomeação de diretorias que, desfalcadas, não logravam atingir o quórum necessário para decisões. E ele explica lá no artigo que escreveu em 2019, mostrando o que foi feito na época. No trabalho demonstramos com evidências empíricas robustas que os ataques não lograram alterar a governança regulatória no país. A institucionalidade mostrou-se resiliente. O mesmo aconteceu sob Bolsonaro, quando a Anvisa foi objeto de ataques do presidente. Gente, olha só, sem passar pano. Vocês, parem e pensam por um segundo. Imagina o que a turma da picanha quer fazer com a agência reguladora. Imagina o que eles querem fazer. Olha todo o retrospecto. Agências que moldam o mercado e podem fazer um determinado grupo ganhar mais dinheiro, etc. Tudo mais. Olhem isso e olhem a comparação. O Bolsonaro fez o mesmo. Olha o que ele fez na Anvisa. O que o Bolsonaro fez na Anvisa? O que Bolsonaro fez na Anvisa? Vocês sabem. Bolsonaro, no final do dia, essa questão da Anvisa é só um capítulo da jornada de Bolsonaro na luta pela capacidade dos brasileiros poderem escolher se eles são a favor ou se eles querem ou não querem. O que vocês sabem. Não dá nem pra falar mais. Era só mais um capítulo. Era só isso que o Bolsonaro queria. Mais nada. Não queria interferir no mercado. Não queria mudar as regras. Não. Isso, sempre assim. Garantir a liberdade das pessoas. Talvez seja até o papel social da agência, mas vai ser discutido, não, porque o papel social é a ciência. É a ciência, hoje em dia sabe como é, né? Então você vê, a imprensa ela sempre faz questão de fazer os comparativos mais absurdos que existem. Coisas que são totalmente diferentes, eles tentam colocar no mesmo patamar. Ontem saiu uma nota, nem coloquei aqui. O novo genro de Bolsonaro. Eu tenho certeza que o objetivo da imprensa é tentar igualar a picanha a Bolsonaro e falar aqui, ó, tá vendo? Estão usando o poder da caneta para, nomear, né, familiares, amigos familiares, genros para cargos. A matéria é sobre o namorado da enteada de Bolsonaro, da filha de Michele. Ela trabalhava no GSI. Foi nomeado em 2020. Sabe qual é o valor do cargo? R$1.100. R$1.100. E é um militar. Tá no GSI, que era controlado pelos militares. Então tem até a ver. R$1.100. E aí o rapaz ganhava mais 4.200, que era do soldo dele. Que é o salário dele e a coisa. Então assim, R$1.100. Mas qual é o interesse da matéria? É tentar dar a entender que, olha, Bolsonaro é igual a turma da picanha. Ele coloca seus amigos em cargos. R$1.100. Não é cargo em conselhos, aqueles conselhos tipo Itaipu. O cara vai a cada 2 meses, mas todo mês tá botando no bolso, sei lá, 30, 40, às vezes 60 mil reais, dependendo do conselho. Uma reunião que acontece uma vez a cada 2 meses. Você entende como são as coisas? Essa é a imprensa brasileira. É um lixo.
Mas beleza. Aí depois ele fala, mas e aí? Temos alguns alertas sobre essa questão das agências, que ele escreve esse texto todo para terminar com o seguinte, o que tem um alerta amarelo. Um jabuti criando conselhos que esvaziam as agências reguladoras. Estará Dilma 3 dobrando a aposta em um contexto em que é francamente minoritário no Congresso? E aí, como falei, a turma do Estadão também escreveu um texto sobre o tema. A ofensiva contra as agências reguladoras, editorial de hoje. E a coisa é tão ridícula que até o argumento da Anvisa foi repetido. Sim, a imprensa, quando tá a mesma turma falando do mesmo tema, com os mesmos argumentos, tem algo estranho. Tem algo estranho. As agências reguladoras estão sofrendo múltiplos ataques. Já no primeiro dia do desgoverno, a MP 1154 desmembrou a Agência Nacional de Águas, a ANA, e transferiu sua função de regular o saneamento básico ao Ministério das Cidades. A manobra é eivada de ilegalidades. A começar pelo fato de que a competência da ANA foi instituída pelo Marco do Saneamento e só pode ser alterada por lei. Mas o desgoverno quer acabar com o Marco do Saneamento. Mas o balão de ensaio aguçou apetites. Uma emenda Abuti, número 54. A MP que pretende retirar das 11 agências a autonomia para regular e editar atos normativos, restringindo-as à fiscalização de contratos. As regras passariam a ser determinadas por conselhos subordinados aos ministérios, em tese, formados por membros do governo, do setor regulado e dos consumidores. Na prática, a escolha e manutenção dos conselheiros estariam ao arbítrio do governo e seus aliados políticos, esvaziando a razão de ser das agências. Regular o setor através de uma gestão isenta, pautada por critérios técnicos. Então, olha só. Em tese, as agências realmente deveriam, regular o setor visando o bem comum, a sociedade e tudo mais. Já é complicado e já sofre inúmeras interferências. Não interferência, na verdade. Envolve, assim, forças diferentes que tentam nomear pessoas alinhadas a determinados grupos, determinadas correntes de ideias. Só que está sendo colocado em prática vai muito além. Eles querem acabar com essas indicações que ainda tem que passar, muitas vezes, pelo legislativo, passar por sabatinas, ver se o cara realmente tem uma capacidade técnica mínima. Você tem um sistema de compliance, de checagem, falar assim, não, o cara realmente tem um currículo? Tem. É um pouco melhor. Para o conselho. O conselho, pessoal, vai ser um conselho político. Pega Itaipu, que tá aí nas notícias. Olha as pessoas que já foram conselheiras da Itaipu. O que é que essas pessoas sabem sobre geração de energia elétrica, distribuição de energia elétrica, transmissão de energia elétrica? O que essa turma sabe sobre construção civil, infraestrutura, sabe, sistema nacional de energia? O que essa turma sabe? Essa turma não sabe nem o que é um transformador, sabe nem calcular a lei de Ohm, e tá aí de brincadeira. E aí eles querem tirar as decisões das agências para colocar no governo, no conselho. O governo determina tudo. O governo determina tudo sem passar por ninguém. Então, assim, o que já existe hoje, as pessoas que já estão na máquina, acabou. Virou, sei lá, enfeite de Natal, não serve pra nada. Tá ali só para enfeitar, mas as decisões são todas tomadas pelo desgoverno. É uma concentração de poder sem igual. Isso é autoritarismo. Isso daqui é o que a escritora, que é a Folha de São Paulo entrevistou, que a gente comentou no vídeo ontem, falando sobre regulamentação, como as redes sociais são um problema. Fala, não, porque esses autoritários da extrema direita, como Bolsonaro, que aprenderam com o Viktor Orbán, uma vez que eles chegam no poder, eles começam a desfigurar os órgãos ligados ao executivo, para haver uma concentração de poder. É isso aqui. É isso daqui que ela está falando. É isso daqui. Mas a esquerda acusa a direita de fazer o que eles fazem o tempo inteiro. As agências foram criadas na década de 90, quando a gestão do FHC promoveu a transição do Estado empresário para o Estado regulador. A ideia do fundo é que os serviços públicos não precisam ser prestados por empresas estatais, mas podem sê-lo por empresas privadas, desde que atendam ao interesse público. Só que no Brasil eles foram além, que hoje em dia tem muita coisa que sequer é setor que atende o público, etc., mas ainda assim existem inúmeras regulamentações.
Para garantir o interesse público, era fundamental que os serviços prestados pelas concessionárias seguissem regras determinadas por autarquias técnicas e equidistantes do poder concedente, das empresas reguladas e dos consumidores. A autonomia funcional decisória, administrativa e financeira é crucial para evitar a distorção das regras por grupos de pressão, especialmente das duas partes fortes da tríade, os enclaves político-partidários e os grandes grupos econômicos. Exatamente o que eles deveriam tentar evitar é o que acontece no Brasil. Nunca estão do lado do consumidor, é sempre do lado da decisão político-partidária e dos grandes grupos econômicos que tentam influenciar em várias nomeações. Várias nomeações. Várias. Eu ouvi na Rádio Peão falar assim: no Brasil, não sei desde quando, mas hoje é uma certeza, seu empresário que, sei lá, tem um patrimônio aí, sei lá, de 100 milhões pra cima, você precisa ter um pé na política. Não é você ser político, você precisa ter um pé na política, você precisa ter um grupo político, você precisa ter uma força política. Senão, você vai ser atropelado. Vai ser atropelado. E acontece isso sempre. Sempre. Esse é o Brasil. Não adianta você ter um bom produto, oferecer um bom serviço. Nesse arranjo, o legislativo é responsável pelas leis do setor, o executivo pelo planejamento setorial e pela implementação de políticas públicas e as agências por decidir assuntos de natureza técnica, dentre as quais a regulação econômica e a resolução de conflitos a ela associados. Aí descreve o que cada um devia fazer. O PT sempre foi hostil às agências. Nas gestões lulopetistas, elas foram enxovalhadas por tentativas de ingerência política, loteamento partidário, asfixia orçamentária e vacâncias prolongadas das diretorias, até o ponto que o Congresso estabeleceu em 2019 uma lei para blindá-las. Mesmo assim, com seus aliados do Centrão, aí agora vem, tem que botar Bolsonaro na matéria. Bolsonaro tentou de todas as formas restringir a independência das agências. Quando não conseguia, caracteristicamente apelava ao constrangimento pessoal de seus diretores. Deus sabe quando os brasileiros teriam acesso, né? Se a visão do PT tivesse prevalecido e Bolsonaro pudesse exercer todo o seu arbítrio sobre a Anvisa. Ah, meu Deus do céu. É um absurdo. É um absurdo isso. Eles tentam... Você vê, tá tentando desconfigurar todas as agências. Todas as agências. Assim, não todas não. 11 agências. Que versam sobre diversas áreas, diversas empresas, diversos setores. E estão tentando pegar um caso que Bolsonaro defendia que as pessoas deveriam ter liberdade. E falar, pô, a turma da Anvisa tem que se pronunciar, irmão. Tem que falar, pô, não pode ser, não dá pra ficar. Vai ficar do quê? A ciência do Átila Yamarino, pelo amor de Deus. E eles tentam colocar na mesma balança. As agências, em resumo, representam uma barreira institucional ao partidarismo, ao patrimonialismo e ao corporativismo. Nessa treta aqui, assim, o que a turma do PT quer fazer é absurdo. Mas essas agências, elas também não estão do lado do Brasil assim, não. Mas no final do dia, a única coisa certa é o seguinte: a turma do PT, com seu apetite incontrolável, quer mandar no Brasil de cima até embaixo, sabe? Sem ninguém poder freá-los. É isso que tá rolando. Dá tempo de comentar. Pensei que não ia dar. Falei pra você que queria comentar um pouco mais sobre a questão aí dos Estados Unidos, né? Olha que coisa interessante. Depois de muito tempo, o Leonardo Coutinho voltou. Sempre aí com uma thread investigativa. O Leonardo Coutinho, assim, é o maior jornalista investigativo do Brasil há muito tempo. Tirou um tempo aí do Twitter, porque estavam perseguindo ele no Twitter. Literalmente o que aconteceu. E ele volta comentando aí sobre um fato que envolve a questão da viagem. A gente vai comentar rapidamente a questão que envolve o Irã. Ele fala o seguinte, ele compartilha notícia. A perigosa amizade do Brasil com o regime iraniano. E é uma nota dele que ele escreveu na Gazeta do Povo. O Irã anunciou que 2 de seus navios de guerra atracariam no porto do Rio de Janeiro, mas eles nunca chegaram. O regime dos ayatolás aproveitou o retorno do Dilma ao poder para usar o Brasil como trampolim para provocação aos Estados Unidos.
Os iranianos enviaram para a América do Sul uma fragata e um ex-petroleiro adaptado como um porta-helicópteros. Este segundo é um autêntico posto de combustível flutuante com autonomia para navegar meses. Os iranianos juram que por 2 anos, sem fonte externa de abastecimento. Mais que atracar seus navios na América do Sul, além do Brasil, estava previsto a Argentina e Uruguai, os militares iranianos planejavam singrar o Canal do Panamá. Para eles, uma espécie de troféu contra os americanos. Boa propaganda. Mas será só isso? Será que era só isso? Só propaganda? Mostrar que eles... Tô aqui, eu não vou me acovardar para vocês? A Folha publicou que o Irã teria propositalmente postergado o desembarque para que coincidisse com a visita do Dilma aos Estados Unidos. O Brasil não aceitou e os navios devem chegar no final do mês. Parece que tudo foi esclarecido. Só que não. Só que não. A resposta para o atraso pode estar em voos realizados pela Força Aérea dos Estados Unidos. Dias antes da previsão original da chegada dos navios ao Brasil, os americanos enviaram para a América do Sul um avião usado para medir radiação na atmosfera. A turma não chegou. Olha, o barquinho tá vindo, não chegou. Aí tem um navio já, desculpa, um avião, realizando os voos, medindo a atmosfera, medindo radiação na atmosfera. O avião, apelidado de farejador nuclear, partiu de Porto Rico e contornou as águas territoriais da Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e parte do Brasil. Por sinal, o mesmíssimo caminho que as embarcações iranianas planejam fazer para alcançar o Canal do Panamá. O mesmo avião contornou a face oeste da América do Sul, coletou dados no Caribe, da a porção norte da costa da Venezuela e das águas da Colômbia, Equador e Peru. Nessa rota, sobrevoa o Canal do Panamá, o ponto alto da viagem da flotilha iraniana. O registro da base da radiação na América do Sul pode ter se transformado em um problema para o Irã. Não é de hoje que eles sonham em ter, um traque, um negócio que explode, Também não é de hoje que o regime chavista dá suporte para os planos nucleares dos ayatolás. O registro dos níveis naturais de radiação pode ser a razão dos iranianos terem mudado o calendário e secretamente ajustado os seus planos, caso estivessem transportando material radioativo, ou algumas coisinhas para testar no mar, no oceano, offshore. Uma nova medição da atmosfera os denunciaria. Em 2011, surgiram as primeiras pistas que o Irã e Hugo Chávez atuavam em sociedade para o desenvolvimento de um projeto de mísseis. Os dois regimes espalharam desinformação para embaralhar as informações disponíveis e desacreditar as investigações. A história do offshore de mísseis iranianos nunca foi confirmada, mas pelo caminho, quem investigou o caso encontrou muita coisa suspeita, como este túnel em uma instalação militar em Maracay, no norte da Venezuela, onde havia forte presença de militares iranianos. Hugo Chávez moveu mundos e fundos para desorganizar o mundo. Ajudar o Irã a se tornar uma potência nuclear era um de seus objetivos. Seu sucessor, o Maduro, deu sequência ao plano. É fácil tratar tudo isso como uma conspiração, pelo aspecto e quase fantástico que envolve as ações dos bolivarianos e seus patronos extra-regionais. Mas é justamente isso que eles querem. Visto como palhaço, Hugo Chávez marchou adiante e com ele muita gente que está no poder. Olha como são as coisas. Olha o tipo de notícia que a gente tem que lidar. 4 anos sem isso. 4 anos sem isso. A turma do Irã é um dos aliados preferenciais da turma do BRICS, tornar um. O BRICS expandido, G7 do Oriente. Vocês estão entendendo que ele está pontuando o seguinte, a turma vinha colocar um naviozinho no Brasil, ia rodar, passar pelo Canal do Panamá. E aí, o mesmo percurso que esse navio ia fazer, um avião americano fez. E um avião que tem a capacidade de medir a atmosfera para ver os níveis de radiação. Ele voa agora. Ele tem lá o dado. Voou. Peguei aqui os dados. Vai ser o dado padrão.
Aí o navio chega. Não sei quanto. O navio chega daqui a 10 dias. O avião voa de novo. Aí se o avião voar e detectar que a atmosfera está diferente, os níveis de radiação mudaram, imagina o que é que está passando aqui perto do Brasil. O que é que esse navio veio fazer? O que é que esse navio veio fazer? Veio buscar o quê? Aí depois passa pelo canal do Panamá. Em algum momento vai, não sei, atracar em algum lugar, pegar um tipo de mercadoria que não deveria estar pegando. Olha o tipo de conflito que ronda a política internacional brasileira. Mas, como eles falam, não, vamos deixar de ser uma pária. Estamos deixando de ser uma pária internacional. Olha o tipo de conflito que podem estar enfiando o Brasil. Ai. Itamaraty acelera processo para reabrir consulado na Venezuela após reabertura de embaixada. A embaixada brasileira no país já voltou a funcionar sem atendimento ao público e o Dilma enviou ao país uma missão para avaliar as condições para reabrir os 2 postos diplomáticos, embaixada e consulado, após restabelecimento de contatos de Brasília com o Maduro. Essa é a nova política externa, pujante, acachapante. Isso aqui eu depois comento. Aqui é uma nota engraçada na turma do MST, o que eles andam fazendo. Então, se conecta com a Amazônia, deixa para comentar no vídeo de amanhã. Assunto também interessante. Na verdade, a própria esquerda dando uma escavada, uma investigada em algumas coisas que aconteceram. E aí eles postam na internet e mostram para vocês. São umas críticas interessantes. Até postei um vídeo lá no Twitter de uma general norte-americana comentando sobre a América Latina e sobre a Amazônia. Bem interessante o que ela disse. Na cidade deles, né, ajudarem a vizinhança até para se protegerem de ameaças externas, seus adversários. É isso. Eu fico por aqui. Se for no trabalho, se no canal, tem um botão de valeu, tem um peso na inscrição. Mas se puder, né, compartilhe o vídeo, vai cair o dedo. E se Deus quiser, espero estar amanhã aqui e ver vocês. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!